e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Aplauda Jesus por essa palavra. Aleluia! Oh glória! Você gosta, né? Que mensagem! Escrita assim, com tanta excelência pelo evangelista Marcos e também por Lucas. Faz menção ao nome. Mateus relata algo parecido, mas é uma mudança logística, que ao invés de sair, Jesus estava entrando, e eram dois ao invés de um, porque Jesus curava tanta gente, e muitas dessas histórias eram como nomes anônimas, histórias muito parecidas, e geralmente as pessoas vivem em clãs. Por exemplo, o jovem, ele já sabe onde ele senta. Você está ligado o que eu estou falando? Senta tudo juntinho, né? Ficam todos pertos. Há pessoas que vêm na igreja aqui que é só bater o olho e falar: ah, está aí. A cadeira já está com o nome dela lá. E se alguém senta no lugar dela, dá pau. Então, as pessoas, elas se aproximam. Por exemplo, nós somos crentes. As pessoas lá fora olham para nós e dizem: ó, os crentes. E nós nos congregamos e entramos dentro da casa do Senhor para buscar a face dEle, para ouvir a sua palavra, para nos quedar aos seus pés. Não é verdade? Buscar a sua presença, a sua cura, o seu alento, o seu conforto. E geralmente essas pessoas ficam no mesmo lugares e têm as mesmas aflições, e Jesus passava e curava a rodo, de baseada. Mas esse cego, Bartimeu, ele tem uma característica peculiar. Ele aborda Jesus de um jeito. Ele se inteirou, cego como era, sentado no caminho, com os olhos vedados pela cegueira. Ele se inteirou. Talvez perguntou para alguém, talvez ficou muito atento, ouvindo, dizendo: que barulho é esse? Esse movimento está anormal. Quem está sentindo que tem um movimento anormal? Às vezes de olhos fechados, não precisa nem ver. Bem-aventurado aqueles que creram, porém não viram. Bem-aventurados. Somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos. Nós andamos por fé e não por vista. Nós chamamos as coisas que não são como se já fossem. Nós não precisamos ver para crer. Nós acreditamos. E crendo, professamos essa nossa fé. Crendo, nos engajamos, nos envolvemos. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que crê. Quem crê nessa pedra angular que eu ponho em Sião, que se chama Jesus, jamais será confundido. Porque se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E como você confessa e professa? Porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver. A fé nunca é pelo ver, a fé é pelo ouvir.
O ver é maravilhar-se, mas quem crê porque ouviu. Jamais vai ter pessoas que dizem, eu vi, logo cria, até porque eles viram o Filho de Deus e não creram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para ser feito filho de Deus, tem que receber pela fé o Senhor. Quem tem fé aqui? Então, as montanhas que se cuidem, porque se tem alguém que tem fé, você pode dizer, passa-te daqui para acolá. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para fazer um alvoroço. Você pode ser jovem, você pode ser idoso, você pode ser considerado incapaz aos olhos dos homens, mas se você tem fé nesse Deus que é vivo e poderoso, esse Deus que tem mãos e apalpa, olhos e vê, que tem pernas e anda, que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, então você está feito na fita, Deus é contigo. Pois bem, esse homem se inteirou pelo ouvido. Quem está passando aí? Yeshua. Alguém disse, ele ouviu, Yeshua, 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 e ele só ouvindo. Mas que Yeshua? Porque Yeshua é um nome relativamente comum em Israel. E Yeshua, por exemplo, tem um Yeshua lá no Velho Testamento, na realidade é Yehoshua, que é Josué. Yehoshua é Josué, Jesus é Yeshua. Então, esses nomes são muito comuns. Um nome ainda que faz menção que Deus salva, o nome de Jesus significa Deus salva. Olha que nome propício para ele. E ele ouve aquilo, mas diz, mas que Yeshua é esse? Esse é o Yeshua Nazareno. Ah, agora eu sei quem é. É o Yeshua Nazareno. Tá. Vamos falar outra coisa que esse cego ouviu, antes de Yeshua passar. Antes de Jesus passar, esse cego ouviu algo. Ele ouviu os escribas passando por ali, porque Jericó é caminho para Jerusalém. Quando você for comigo para Israel, você vai ver que Jericó é próximo de Israel. Inclusive dia 27 de abril, se Jesus não voltar, eu vou. Aleluia. Se bem que eu quero mais a volta de Jesus do que ir para Israel, mas ir para Israel também é algo que eu quero muito. Quem quer ir para Israel aqui comigo? 2 ou 3 só. Mas já tem 27 querendo ir, viu? Já tudo certo. Então, essas pessoas passavam por ali e eles eram os escribas. E os escribas, eles asseguravam que quando viesse o Messias, ele teria um título. O título que o Messias deveria ser chamado. Os escribas que estudaram a Bíblia, a palavra, a Torá, os Salmos, perceberam que um bom nome para dar para o Messias seria Filho de Davi. Ficou convencionado no estudo, por exemplo, no Salmo 2, versículo 1, eles leram os tais escribas que são estudiosos, exegetas da Bíblia Sagrada, e eles perceberam ao ler alguns destes salmos, que seria conveniente chamar o Messias, quando ele viesse, de filho de Davi. Salmos 2, verso 1. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? E são os escribas lendo. Avança, filho. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Não só contra Jeová, mas também contra o ungido. Ungido é a palavra Mashiach. Mashiach, que dá a transliteração para Messias. É daí que vem Messias. E contra o seu Messias. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Não vamos obedecer nem ao Messias e nem ao Senhor Jeová, estão dizendo os reis, cheios de si. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor Jeová olha as nações arrogantes, cheias de si, dizendo, vamos romper os laços, vamos nos libertar, nos livrar da vontade soberana desse Deus. Quem está lá no céu está olhando isso, está dando risada.
o Senhor zomba deles. São tudo tonto, tudo bocó. Avança. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu Jesus rei sobre o meu santo monte, Sião, e a sede de Jerusalém. Ou seja, Deus está dizendo para as nações que conspiram contra o Messias: eu vou me inclinar e gritar com vocês e apavorar vocês. Eles estão lendo isso, estão percebendo. Isso é uma mensagem profética. O rei diz, no caso Jesus, dizendo, o Messias: proclamarei o decreto do Jeová. Toda vez que está Senhor em maiúsculo, não está falando Adonai, não está falando Senhor, está falando Jeová. Como o nome Jeová é impronunciável, o tetragrama não tem como falar, então eles colocam Senhor em maiúsculo, para nós entendermos que está falando de Jeová. Ele me disse, Jeová me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Quem tem essa relação com Deus? Quem? Os escribas não sabem, mas eles sabem de uma coisa, não sabem que é Jesus, mas eles sabem de uma coisa: quando vier o ungido, quando vier o Messias, ele será filho. Avança. Peça, aqui é Jeová falando, e eu lhe darei, falando com Jesus, com o Messias, as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, por sua possessão. Tudo que você me pedir eu te darei, com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E aí, avança. Agora pois, ó reis, vigiem, sejam prudentes, fiquem espertos, se deixem advertir, juízes da terra. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Ah, e mais um conselho: beija o Filho Jesus. Beijem Jesus. Sabe o que você veio fazer hoje aqui? Com o seu louvor, beijar Jesus. Não é o beijo da traição, é o beijo do respeito, da reverência. Beijem o Filho. Os escribas sabem que o nome seria Filho. Salmo 89, verso 19. Também é um salmo chamado de messiânico. Provavelmente os escribas passaram por esse salmo para concluir que o Messias, quando viesse, se chamaria filho de Davi. Diga: o Messias se chama filho de Davi. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Achei Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Avança. A minha mão estará com ele. E Davi já tinha morrido depois que esse salmo foi escrito. É claro que está falando de uma tipificação de Davi, ou de alguém que virá, e que será como Davi foi, que terá o reino que Davi teve. Aleluia. Isaías 9, 1 a 7. Eles leram, aí saíram dos Salmos, entraram em Isaías e perceberam também que a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, aumentado a alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e exultam quando repartem os despojos, como nos dias de festa. Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimados, ou seja, não haverá mais guerra, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, filho de
Davi, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todo o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, para o estabelecer e firmar, mediante juízo e justiça, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Os textos apontam que quando viesse o Messias, ele teria o título de filho de Davi. Volta para o cego lá, filho. Pode tirar da tela. O cego é cego, mas já ouviu essa história. No caminho para Jerusalém, na entrada e na saída de Jericó, ele sabe que quando viesse o Messias, o título seria filho de Davi. Esqueci o melhor de todos, posso falar? Salmo 110 verso 1, disse o Senhor. Davi escreve esse salmo. Davi está contando uma visão metafísica que ele teve, uma visão extraordinária que ele teve, extraordinária. Davi ouviu no tempo da obscuridade, na dispensação da obscuridade, na época em que ninguém era batizado no Espírito Santo e já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Davi teve a certeza de que Jeová estava falando com Adonai. Disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor Adonai, Senhor. E ele, Davi, na primeira frase já atribui que Jesus é o Senhor dele. E o que o Senhor Deus fala com o Messias? E Davi escuta essa conversa celestial, essa intimidade que está nos céus. Davi, em algum momento tocando, que creio eu, em algum momento de oração, teve esse vislumbre de ouvir o Senhor Jeová, o Pai, falando com o Messias. E ele diz que o Senhor falou: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu acho interessante dizer como foi isso. Tem muita gente cansada, feriado faz isso com as pessoas, tem uns pastores ali bocejando, estou brincando, pastores, mas olha o que Deus fala para Davi. Deus fala para o Messias: senta-te do meu lado direito, que eu vou pôr os inimigos aqui, debaixo dos seus pés. É interessante que Deus está trazendo inimigos para alguém que está sentado. Jesus não se levanta para pisar na cabeça de ninguém, é sentado mesmo que o diabo vem para debaixo dos pés dele. Esse é um movimento, que esforço que ele faz, hein? Pode vir para debaixo dos meus pés, enfermidades, pode vir morte, pode vir Satanás, pode vir todos os principados e potestades. Esse é o lugar de vocês, debaixo dos pés de Jesus. Tremendo isso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: senta até que eu ponha todos debaixo dos teus pés. É interessante, não é? Bom, viajei um pouco aqui, não era para ter falado isso. Bom, eles leem isso daí e veem que o Senhor fala com o Senhor. E essa questão de chamar o Messias de filho de Davi está bem latente. Até tem um texto de um pouquinho mais para frente aqui em Marcos 12, versículo 35, que vai dizer que Jesus entra ensinando no templo, Marcos 12, 35, e pergunta: como dizem os escribas? Você vê que isso é conversa dos escribas, são os escribas que dão esse título para Jesus. Por isso que eu afirmo isso para vocês. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus está se referindo ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 37, aqui Jesus brinca com o título que os escribas deram para ele. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser filho de Davi? Quem tem filho aqui? Talvez não para vocês nessa época,
Mas antigamente nós chamávamos nossos pais do quê? Ou nossos avós, como chamamos? Senhora, senhor. Oi vó, tudo bem com a senhora? Não é assim? Geralmente não fazemos isso? Ou não fazíamos antes? Uai, se o Davi é o pai, como que ele disse, estou vendo o Senhor falar com o meu Senhor? Se o Cristo é o filho dele, como lhe chama Senhor? Você já viu um filho chamar o pai de Senhor, mas você não vê o pai chamando o filho de Senhor. Alguém viu algum pai falando, ô meu Senhor, vem cá? Geralmente é para zoar com a cara do filho. Quando a Laura está muito nervosa, eu falo, você está muito nervosa, senhora? Está brava? Aí a gente caçoa dos nossos filhos nesse sentido, não é verdade? Tira um barato com eles. O senhor está bravo, é isso? Seu 02, fanfarrão. Não, um pai não chama um filho de Senhor, nunca chama um filho de Senhor. Jesus está dizendo, é estranho isso, né? Como pode Davi chamar de Senhor? Então esse título de vocês está muito certo não, porque o próprio Davi me chamou de Senhor, eu sou o Cristo. Aleluia. Não é que Jesus não gostava do título, tanto é que em Apocalipse 3:7, será que dá para pôr na tela? O próprio Jesus aceita o título, dizendo, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele aceita o título messiânico davídico que recai sobre ele como sucessor legítimo do trono de Davi. Ele tem a chave do palácio de Davi, ele tem a chave dos tesouros de Davi, ele tem a chave do governo de Davi. Jesus tem a chave. Aqui ele só estava lá em Marcos 12, volta para lá, ele só estava tirando um barato com os escribas. Vocês me deram o título para o Messias, para o Cristo, filho de Davi, que bonito. Leram a palavra e diz, filho de Davi. E o povo está assim chamando o Cristo de filho de Davi. Como foi que Bartimeu chamou Jesus? O povo aprendeu, até o cego aprendeu. Quando chegar o Messias e se ele passar por aqui, o nome dele não chama ele pelo nome, chama ele de filho de Davi. Se chamar depois chama de filho de Davi, porque o título é esse. Como sucessor e o herdeiro legítimo do trono de Davi, toda a glória que acompanhou Davi, toda a unção que acompanhou Davi, todas as conquistas que Davi fez por Israel. Mas é claro que esse título que os escribas produziram, pode tirar da tela, por conta própria, estava pautado numa expectativa de que o tal filho de Davi seria na realidade um Messias político, e que traria para Israel a libertação dos romanos, que exerciam uma espécie de suzerania. Eles estavam debaixo do senhorio dos romanos, pagando tributo para romano. Eles não tinham um rei próprio, eleito por eles. O rei era na realidade um tetrarca indicado pelo próprio César de Roma. Então eles acreditavam que quando viesse o tal filho de Davi, pegaria em armas, como Davi pegou, e libertaria Israel, como Davi libertou dos filisteus. Por isso que Jesus, de certa forma, por causa da perspectiva baixa, caçoava, brincava, usando o texto para dizer, se o Cristo é o filho de Davi, como Davi chama o filho dele de meu Senhor? É porque aí por trás, você entende, quem tem o Espírito sabe, que ser chamado de filho de Davi, é um título exclusivo de Jesus, que não evoca só promessas no cunho político regional, mas também promessas divinas, a unção divina,
o poder espiritual contra principados e potestades, poder para abrir o reino, a chave do reino dos céus, para que os pecadores fossem ingressados na glória de Deus. Sabemos que o título filho de Davi, como o título filho do homem, que ele mesmo se auto-intitulava, Jesus dizia filho do homem, sou filho do homem, mas que na realidade ele não era propriamente filho do homem, ele se manifestou como filho do homem, porque foi achado em figura humana, foi nascido de mulher, foi justificado em espírito, foi contemplado pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Nós sabemos que o nosso Jesus, na realidade, se é para ser filho, não é nem de Davi e nem do homem, ele é o filho do Deus vivo. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta um momento antes. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se antecipa e diz: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele se manifestou, e nele vimos a glória do unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para que depois de ter suportado as aflições, consagrando-se como o príncipe da salvação deles, fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ele continua sendo filho de Deus, e eu e você que cremos nele, temos entrado agora a essa filiação, e recebemos o Espírito de Cristo em nosso coração, que clama: Abba, Pai. Hoje você pode dizer: Pai nosso que estás nos céus, porque o filho de Davi, ou melhor, o filho do homem, o filho de Deus se manifestou em nós. Bendito seja o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Tributo a Jesus. Posso tributar a Jesus aqui algumas palavras? Pode? Eu amo Salmo 45. Cobre de mim Salmo 45 e Colossenses 1. Vocês me cobram? Salmo 45 verso 1. Vamos olhar para Jesus na visão de um salmista cheio do Espírito Santo. O meu coração transborda de palavras boas. Sabe por quê? Ao Rei Jesus eu consagro o que eu compus. A minha língua é a pena de um habilidoso escritor. Avança. Ó Senhor, ó Jesus, ó Rei, és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios na pregação do Evangelho. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinge a tua espada no teu flanco, herói. Cavalga, cinge a tua espada de glória e de majestade. Avança, e nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua direita te ensinará proezas. As tuas flechas são agudas, afiadas, e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Agora, mais um tributo a Jesus. Deixa essa palavra ir revelando Jesus Cristo para você. Dá para ser assim? Conheça Jesus muito profundamente. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Depois me cobra Hebreus 1. Tem como cobrar Hebreus 1? Vocês me lembram? Por favor, hoje eu estou doido. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus, na terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando de Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Bendito Jesus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento por causa das obras más que praticavam, agora, porém, Ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho Jesus, olha o Filho aí, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha que versão linda, avança. O Filho, diga comigo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Vibra com isso, igreja. Olha Jesus resplandecendo a glória de Deus. Jesus é o resplendor, é o fulgor, é o calor desse sol. Jesus dá a essência, toca a nossa pele, Ele aproxima Deus de nós. Ele é a expressão, Ele é a poesia, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter purificado a gente dos pecados, Ele subiu, ascendeu aos céus e se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! 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 Avança. Tendo sido feito tanto mais excelente do que os anjos, Ele é tanto mais superior. A composição dele, a pele dele, a carne dele, os ossos dele, o fôlego dele, o sangue que corre nas suas veias, sem defeito, sem mácula, sangue expiatório, conhecido antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus é muito maior em excelência do que a carne dos anjos, do que a composição dos anjos. O corpo dos anjos é inferior, o corpo de Jesus é supremo, é muito superior ao dos anjos. E por ser Ele assim tão excelso, Ele herdou o mais excelente nome do que eles. Você não sabe o nome dos anjos, não convém saber. 2 ou 3 aparecem na Bíblia: Lúcifer, Miguel e Gabriel. Não mais do que isso. Mas o nome dele, Jesus Cristo, é o nome sobre todo nome. E ao seu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa. É um nome que cura, é um nome que os demônios obedecem, é um nome que sara. Esse é um nome mais excelente nome do que eles. Porque quando Deus introduz o seu primogênito no mundo, Deus fala assim: aos anjos Deus jamais disse isso: você é meu filho e eu te gerei hoje. Mas Deus falou isso, e você leu comigo lá no Salmo 2. Quem lembra que nós lemos Deus falar isso para Jesus? Deus, quando olha para Jesus, diz: você é meu filho e eu te gerei hoje. E outra vez Deus diz: eu te serei pai e você vai me ser filho. Bartimeu como você nunca viu. O que foi que esse cara gritava? Era isso tudo que está sendo pregado aqui, você entende? E aí voltemos para o texto do Bartimeu. É por isso que quando você grita a sua fé, tem gente aí fora que esperneia. Porque tem gente que não aguenta ouvir isso. O mundo não suporta ouvir a nossa fé. Aleluia. O mundo resiste a essa confissão que fazemos.
versículo 48, Marcos 10, 48. Depois dele gritar, 47, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que o mundo fazia, olha o que os escribas faziam, versículo 48. Não é esse, fica quieto. Era um cego sentado à beira do caminho. Você é o Bartimeu hoje aqui. Vocês são todos cegos que Jesus vai curar. Fecha o olho, cego. Começa a gritar, cego. Vai, cego. Você quer ver mesmo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão. Jesus, filho de Davi. Vocês dois são, levanta, vocês três, levanta. Vocês são inscritos. Você ficar sentado, cego. Você não levanta de jeito nenhum. Cego, põe mais força nessa bola aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vocês não estão aguentando ouvir ele chamar Jesus de filho de Davi. O que a gente vai fazer? Viu, menos, para. Ei, parou. Não. Ei, parou, para com isso. Filho de Davi. E aí a gente pensou que tendo falado isso, ele ia ficar quieto. Mas aconteceu o contrário. Aí ele ficou nervoso. E agora ele já nem fala mais Jesus. Próximo versículo na tela. Repreenderam ele. Volta um. E ele agora grita não mais Jesus. Ele grita, isso vocês não estão gostando de ouvir eu falar filho de Davi? Então vocês vão ouvir eu falar só filho de Davi agora. Sabe aquele negócio do tipo assim, como que é aquele negócio que fala assim, ó? Não consigo lembrar agora, é uma expressão muito engraçada que o pessoal usa. Tipo, não estou me importando. Quer saber? Eu não lembro. É muito engraçado. É um negócio, quando eu lembrar eu vou falar para vocês. Eu lembrei. Deixa eu falar logo, senão eu vou esquecer. Esqueci. Não, lembrei. Eu acho pouco. Lembra dessa? É engraçado quando alguém, você está no fervo falando, cala a boca. E ele, eu acho pouco. Então vai. Nós mandamos ele calar a boca. E agora ele vai dizer, só filho de Davi tem compaixão de mim. Ei, cala a boca. Filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Manda chamar ele. Aleluia. Avança, 49. Jesus parou e disse, tem alguém que sabe quem eu sou. Será que tem alguém aqui que sabe quem ele é? Vou dizer na primeira pessoa, será que tem alguém aqui que sabe quem eu sou? Porque quem chamar pelo nome que ele gosta de ser chamado, quem confessar Jesus como ele é, ele vai parar e vai dizer, manda chamar aqui. Você está preparado para levantar dessa mendicância? Você está preparado para se levantar dessa cegueira? Porque a hora que você reconhecer o Filho de Deus, que os seus olhos se abrirem, que as escamas caírem, que a revelação da luz, do Evangelho, da glória de Deus brilhar na sua face, então você vai ser chamado para fazer uma grande obra. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu estou vendo ali alguém que creu. Estou vendo ali um cego que acreditou. Mano, essa igreja ficou esquisita, ficou church de uns dias para cá, cara. Não tem mais um crente com paletó nessa igreja. Gravata então morreu. E eu precisava tanto de um paletó aqui, ninguém tem. Tem um crente? Aleluia, Marcelão. Preste seu paletó, querido, por favor. Aleluia. Eu vou usar o ceguinho ali. Tem dinheiro aí? Pode tirar? Tirou a grana? Celular. Olha lá. O ceguinho dispõe
de um recurso previdenciário. O ceguinho foi no contador, disse: essa vida não dá para mim, está difícil, está osso, eu preciso de uma garantia do governo. Aí o Império Romano deu uma capa para ele e disse: ceguinho, se conforma com essa capa, isso aqui te dá o direito de mendigar. Ninguém vai mexer com você enquanto essa capa estiver em você. Vamos acreditar? Vamos acreditar nisso? Veja só, o Senhor mandou chamar os mesmos que outrora, chegou um que é, esse daqui é do bom, do meio da multidão saiu um. Aqueles lá querem matar a fé do cego, mas esse era do meio da multidão, disse para ele: fala para ele, coragem. Fala de novo, coragem. Coragem. Levante-se. O mestre te chama. Olha aí, chegou um bom aqui. Vamos continuar no texto. Avança, 50. O ceguinho, atirando a capa para o lado. Depois não manda lavar, se sujar. Pode jogar longe, joga o mais longe que você pode. Isso mesmo, vou pisar em cima. Não, é mancada. Olha o tamanho do homem ali. Ele atirou a capa. Você está percebendo a raiva? Eu não podia só tirar a capa, eu vim com ela. Precisa tirar a capa. Miserável, sabe o que ele estava querendo dizer ali? Eu não vou mais mendigar. Eu não vou mais ficar nessa vida miserável. Eu não vou mais ficar na miséria. Eu vou atira de novo, bonito, mano. Dá uma tirada bonita, olha lá. O mestre te chama. Aê, agora derrubou até o squeeze, aleluia. Oh, glória. Vem, cego, se levantou de um salto. Não, senta. Olha como o cego tem que levantar. Agora eu quero ver sua envergadura. Eu estou quase com 40 e consigo dar um pulo. Eu quero ver você. O cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Yeah! Dá um pulo. Fica de pé no seu lugar, por favor. Faz a gentileza. Tem que ser um pulo profético. Pega a capa e joga. Joga a capa, igreja. Olha que bonita essa cena. De novo, vai. É isso aí. Agora, irmão, flexiona o joelho e pensa que Jesus está te chamando agora. Aleluia. Dá uma calibrada aí, sobe e desce um pouquinho. Só para esquentar o joelho. Não quero ninguém dizendo: meu joelho zoou na igreja. Aí vamos falar: você foi jogar bola? Vamos lá. Jesus está te chamando. Que coisa linda. Vamos saltar. Vamos saltar na presença do Senhor. Eu vou colocar um versículo na tela. E o que eu posso dizer é que eu não posso falar muita coisa, mas eu quero colocar um versículo na tela. Malaquias capítulo 4, versículo 3. Não posso falar muita coisa, mas eu quero dizer. Malaquias 4, 3 é isso aí. Volta um versículo, filho. Aí. Mas deixa a unção desse versículo entrar na tua vida, porque esse versículo vai falar muito com você. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. 2020 vai ser um ano da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. O tempo de pular chegou, igreja. O tempo de
pular, chegou. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Oh, glória a Deus. Hoje o capeta vai sair daqui com o chifre torto. Hoje o diabo vai sair com dor de cabeça desse lugar. Aleluia. Aproveitar que você está de pé, eu vou encerrar essa mensagem com o filho de Davi. Aleluia. Filho de Davi olha para o cego que veio e disse: vem cá, cego, o que você quer que eu te faça? Olha que pergunta. O que você quer que eu te faça? Sabe a sensação que eu tenho? É que qualquer coisa poderia rolar ali. Ele podia pedir qualquer coisa, mas havia uma coisa que ele precisava. Se concentra naquilo que você precisa, porque o céu é o limite. Nós entramos agora numa onda de pular, de sair do chão, de voar na presença. Quem sabe não vai acontecer aqui o que aconteceu na Rua Azusa, e nós vamos voar na oração. Tomara a Deus que venha esse avivamento. Tomara a Deus que William Seymour, aquele pregador negro de Los Angeles, hoje é o dia da consciência negra, vamos deixar a mulher cuxita, a mulher escura, negra, falar o nosso coração. Deus pode nos fazer voar na presença dele. Se nós buscarmos, não há limite para o poder de Deus. Não há limite. Simão Sirineu carregou a cruz, ele era negro. A Sulamita tinha o rosto queimado, ela tinha melamina, porque tem gente que vai para o sol e fica vermelha. Ela tinha melamina. Somos todos um só. Temos todos o sangue de Jesus correndo nas nossas veias. Nós somos brancos, negros, amarelos, nós somos filhos de Deus. A consciência já está aqui no nosso peito. Nós somos irmãos, porque nós temos um Pai Celeste, um só Pai. Aleluia. A resposta é: Mestre, que eu possa ver. Diga: Mestre, que eu possa ver. Ele quer ver. Ele quer ver, o cego quer ver. A resposta de Jesus é tremenda. O que você quer, você alcança. Pedi e dar-se-vos-á. 52, filho. Vá, a sua fé te salvou. Aleluia! E imediatamente passou a ver. E foi seguindo Jesus estrada fora. Seguindo Jesus estrada fora. Deixa-me atentar só para uma coisa. Já vou orar, você já vai embora. O versículo em que ele fala: Mestre, que eu possa ver. Na realidade ele diz: Mestre, que eu possa ver de novo. Isso quer dizer que ele já viu um dia e que ficou cego. Provavelmente alguma enfermidade, um acidente. Ele queria ver de novo. Eu quero perguntar aqui: quem quer ver de novo os Atos dos Apóstolos? Quem quer ver? Quem quer que Deus faça de novo aquilo que Ele fez outrora? Quem está doido para ver cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, paralítico andando? Quem quer ver a manifestação do reino de Deus? Então eu te convido, não para a glória de homens, nem para a glória de uma placa denominacional, só para a glória de Jesus Cristo mesmo. Só para a glória de Jesus Cristo. O que cura, o que livra da picada do escorpião, o que livra da meningite, o que abre porta onde não tem porta, o que faz milagres e maravilhas, o que dá o livramento da morte. Quem quer ver isso, comece a buscar e orar, porque
O que você quer que eu te faça é a pergunta que você vai sair daqui hoje à noite. O que você quer que eu te faça? Fale para o Jesus o que você precisa dele. Ele tem isso e muito mais para fazer, porque ele pode fazer muito mais abundantemente, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Talvez você pediu lá fora e pediu em outro momento, mas faltou aquela partícula especial. Você disse: Jesus, me cura. Jesus, abre uma porta. Jesus, me acode. E o Senhor está dizendo: só isso? Será que você não pode falar mais uma coisinha? Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Chame ele pelo título que os escribas deram. Vamos falar baixinho. Baixinho. Filho de Davi. Filhos de Davi. Vai você. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Para de cantar isso. Para de falar esse nome. Quebra as correntes. É baixinho. Cura minhas feridas. Para. Não é filho. Menos. Cala a boca. Não fala isso, não. Filho de Davi. Não fala, não. Preciso de um milagre. Não fala. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, Jesus. Quebra as correntes. Cura minhas feridas. O Cristo já foi dado na cruz. Escute, nada pode calar a voz do filho de Timeu. Bartimeu não se dá por vencido. Nada pode calar um adorador. A pergunta é: tem um adorador aqui hoje que vai levar esse barulho lá para fora? Tem alguém que está disposto a apresentar Jesus não como uma relíquia religiosa, não como uma imagem para fazer petição? Tem alguém especialista em Jesus hoje à noite aqui, que pode chegar lá no trabalho e dizer: deixa eu te contar quem é Jesus. Jesus é alguém que está sentado à direita do Pai e que, sentado, ele pisa nos seus inimigos. Sentado ele pisa. Senta-te à minha destra, até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Jesus é alguém, meu caro, que é assim. Você pode não gostar dele hoje, você pode até ser o mais pecador de todos, mas a hora que ele te achar, você vai beijar ele. Beije o filho para que eles não se irem. E tem mais. Pode ser que você viva uma vida inteira desprezando Jesus. Não tem problema. Chegando lá no grande dia, no grande trono branco, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo e vai vir de joelhos. Hitler viria de joelhos, vai vir de joelhos. Os grandes homens do mundo que se opuseram a Jesus Cristo e que chamaram a nossa fé de o ópio da civilização. Karl Marx vai vir perante ele, todos os anticristos vão vir perante ele, todos os demônios vão vir perante ele, de joelhos vão se prostrar e beijar o pé dele, para que ele não se ire,
porque por mim mesmo tenho jurado, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará compulsoriamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai treinando aí, para você não ter que dizer lá. Diga agora aqui: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você que nunca fez uma oração de confissão de fé, você nunca disse essas coisas assim tão profundamente como aquele cego, você ficou na superficialidade chamando Jesus de Nazareno, mas você sente hoje que tem que chamar ele de filho de Davi. Você precisa ir além hoje. Se há alguém nessas condições, a igreja toda fecha os olhos. Se tiver alguém, uma única pessoa, que quiser chamar Jesus de filho de Davi, levanta a mão lá em cima, deixa eu ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica com a mão levantada, 7, 8, 9, 10. Você que nunca entregou a sua vida e nunca fez essa confissão, vem cá para frente para receber um abraço dos pastores dessa igreja. Você que levantou sua mão, pode vir, vem cá. Você confessou Jesus como teu Senhor. Os pastores estão aqui para te abraçar. Estamos aqui para te receber. Você quer ir além, chamar Jesus de filho de Davi. Filho de Davi, aleluia. Abraça essas pessoas. Pastores, abraça. Olha lá quantos estão vindo. Abre para eles, pastores. Organizam aqui. Alguém toma a frente. Aleluia. Pastores, corre para lá. Aleluia. 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 Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Aleluia. O que dizer? Fique aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Escute. Aqui. Deixa eu falar, pastores. Segura. Presta atenção no pastor aqui. Pastor Rafael. Chama o Leandro ali. Pastor Leandro. Todos eles vão fazer a confissão junto. Fique aqui. Vocês que vieram à frente. Eu quero que vocês façam algo. Você é muito especial, filho. Jesus vai mudar a sua história. Como Deus mudou a vida dele, Ele vai mudar a sua vida. Você vai ver. Eu quero que vocês que vieram à frente, diga comigo assim: Jesus, filho de Davi, hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me recebe como filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Feche os olhos que agora vocês vão receber uma oração dos pastores. Agora sim, pastores, pode orar por eles. Deus poderoso, nós encomendamos os cuidados dessas vidas preciosas nas suas mãos. Nós oramos aqui agora para que seja desfeito todo pacto, toda aliança demoníaca, diabólica. Que transformações tremendas, extraordinárias venham acontecer. Que o Senhor venha operar, Senhor, manifestando a Tua glória e o Teu poder. Deus Santo, há pessoas aqui que vieram à frente confessar o Seu nome, dizer: Tu não és para mim só Jesus o Nazareno, Tu és para mim Jesus o filho de Davi. Deus Santo, tem compaixão, tem misericórdia dessas vidas.
que se entregam hoje para Ti, fazendo essa confissão pública de fé. Eles decidiram ir além nessa experiência. Eles decidiram ir além nessa experiência. E agora eles estão aqui reconhecendo Jesus como Senhor. E eu louvo o Teu nome, porque nessa noite existe festa nos céus. Meu Deus, oh Pai, quando o Senhor entregou essa mensagem, eu confesso que relutei, e hoje eu estou vendo o resultado da obediência, que agora os Teus filhos estão na Tua presença acolhidos, os anjos estão neste lugar dançando, porque Tu és o Deus que fez lá no passado e está fazendo aqui hoje também, curas, milagres e salvação. Jesus, filho de Davi, obrigado. Jesus, filho de Davi, aleluia. Jesus, filho de Davi, louvado seja o Seu nome. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Queremos mais.